Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 23ª rodada. E na briga aí para continuar na liderança, nessa busca pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi ao sul do país, Alfredo Jaconi, aonde não vencia há 28 anos, sempre muito complicado quando o Flamengo jogou no sul do país, né? Apesar que nessa temporada tá tudo muito bom, muito agradável para o Flamengo. E o Flamengo jogou contra o Juventude e venceu por 2-0, gol de Arrascaeta e Emerson Royal no segundo tempo. Emerson Royal fez no segundo tempo, o Arrascaeta abriu o placar no primeiro tempo. Com isso, o Flamengo mantém a liderança, mantém a distância, independente de jogos atrasados dos outros adversários. Foi justo, não foi justo? O Flamengo poupou, não poupou, porque o Flamengo tem um jogo da Libertadores aqui no Maracanã, no meio de semana. Então vamos falar rapidinho sobre esse jogo, sobre a vitória, sobre a classificação e sobre o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque na Libertadores é contra o Estudiantes da Argentina aqui no Rio. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor de Juventude, meu amigo torcedor em geral, que estava secando esse jogo, obviamente, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver nas lives, e você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que esse frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. É simples. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá, clica e vai estar ajudando o canal a crescer. Beleza? Então vamos lá, galera, para a gente falar aqui sobre o jogo. Bom, justo, justo. Jogo fácil? Não. Nunca é fácil você jogar com um time que está todo atrás. É o Juventude. Cara, vamos ser sinceros. Muita gente não falava isso até o Vanderlei Luxemburgo falar sobre isso. Há anos, muitos anos atrás, deve ter 20, 30 anos, né? O Luxemburgo, eu me lembro do Luxemburgo falar isso numa entrevista, né? Que atendeu, eu acho que ele era até do Palmeiras, se não estiver enganado. Ele falou, não, quando a gente pega a tabela do Brasileirão, a gente, ó, aqui eu tenho que ganhar 3 pontos, aqui se eu ganhar um ponto é legal, aqui eu não ganho nada, aqui eu ganho 3 pontos. Ele ia fazendo uma estatística ali para ele, e aí via, ó, se a gente fizer isso aqui, dá para ser campeão. Ó, se a gente fizer isso aqui, ainda não vai dar, a gente vai ter que se esforçar mais aqui. Ou seja, ele tinha ali uma previsão do que ele queria. E é obviamente que o Juventude fazendo essa previsão, mesmo jogando em casa, o Juventude não contava com 3 pontos contra o Flamengo. E isso está anormal? Não, não está anormal. Você tem que colocar o pé no chão, aonde você está. Ver a sua limitação, ver a sua condição. O Juventude poderia ganhar? Sim. Mas se o Juventude ganhasse esses 3 pontos, eu te garanto que o Juventude não estava contando. O Juventude, de repente, contaria com um pontinho nesse jogo contra o Flamengo. Mesmo jogando em casa. Mesmo sabendo que o Flamengo teria dificuldades lá, mas você tem que pegar os momentos. Então, o tanto do que eu estou falando tem alguma razão, porque ao final do jogo, quando foi entrevistado o jogador do Juventude, você percebia que a derrota do Flamengo não causou problema nenhum o time do Juventude. Ele já falou, não, já passou, acabou. Acabou, já estão pensando no Mirassol. É um jogo que, sinceramente, não fazia parte dos planos do Juventude. Isso não tem nada anormal. Isso simplesmente é ser prático, na minha opinião. E, como eu estava falando, é sempre muito difícil você jogar com um time que joga todo atrás. Você tem que trabalhar essa bola, desculpa, você tem que trabalhar essa bola, girar, fazer o time adversário cansar, e nesse toque de bola
para fazer o jogador adversário cansar, nesse toque de bola rápido para tentar desencaixar o sistema defensivo adversário, num desses desencaixes pode haver uma brecha e na brecha sai um gol. E foi assim que o Flamengo fez. O Flamengo não teve grandes chutes, não foi aquele que teve 20 chutes, não foi. Até o próprio jogador de Juventude falou: a gente achou que no primeiro tempo a gente ia sofrer mais. O Flamengo também estava mexido, né? O Flamengo não tinha o Jorginho, que faz muita diferença para a saída de bola. Não tinha o Léo Ortiz, não tinha o Varela, tá? Por ali, estava pelo lado esquerdo Ayrton Lucas, e aí você tem dois jogadores nas laterais que saem muito. Não é muita característica do Flamengo. O Flamengo tem um que sai muito e o outro sai menos. O Flamengo tenta balançar. Quando tem o Alexandre e o Varela, são dois que ficam mais. E aí o ataque fica um pouco mais solto, né? Apesar do Varela estar indo bem à frente também. Então o Flamengo teve ali algumas mudanças, entrou com o Saul ali no meio, que dispensa comentários, com a Arrascaeta, que jogou muita bola e fez o gol, com o Lino, com o Pedro. Pedro não fez uma grande partida, até porque o Juventude estava muito atrás e o Pedro, como é um jogador mais fixo, ele ficou no meio dos zagueiros, dos volantes ali, e ele acabou não aparecendo muito. Não foi nem culpa assim do Pedro. É porque o Flamengo tinha posse de bola e o Juventude atrás e o Pedro ali. Mesmo ele se movimentando, é uma outra característica. Então o Pedro acabou não fazendo um grande jogo, saiu no segundo tempo, quando entrou um Plata, aí o Plata se mexe mais, e aí também o time do Juventude já estava mais cansado e perdendo de 1-0. Então, a vitória do Flamengo foi justa. Tá? A vitória do Flamengo foi justa. O Juventude deu um chute em direção ao gol. Um chute. 3 ao total. O Juventude chutou 3 vezes e um em direção ao gol. O Flamengo, em direção ao gol, deu 3. Né? Ao total, 9 chutes. O Flamengo teve quase 70% de posse de bola. Acertou quase 100% dos passes. O Flamengo errou muito passe. Errou muito pouco passe. Melhor dizendo, não fez muitas faltas. Escanteios até ficou equilibrado, né? 6 para um lado, 7, 8, mas foi domínio do Flamengo. Justo, não tem nem o que falar que foi injusto, que não foi. Né? O gol saiu do Arrascaeta de cabeça. Um passe lá do Saul, que chegou à frente e tocou. Cruzou, na verdade. Na verdade, cruzou não, tocou. Né? Ele fez o gol, entrou sozinho e cabeceou. E depois, no segundo tempo, um gol de cabeça também, agora do Emerson Royal. A Arrascaeta já estava fora, quem estava no lugar dele era o Carrascal, e o Carrascal fez a jogada e jogou no segundo pau, uma jogada que o lateral entra, ele cruza do lado oposto, o lateral entra de cabeça, fez o segundo gol. Justa a vitória do Flamengo, liderança justa, poupou alguns jogadores, agora vai com esses jogadores mais descansados para a partida contra a Argentina, e com isso o Flamengo mantém a sua liderança, está com 50 pontos em 22 jogos, o Flamengo tem um jogo a menos ainda. Na segunda colocação tem o Palmeiras com 46. O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, ou seja, a gente está na 23ª rodada. O Flamengo tem 22 jogos, o Palmeiras 21. Mas mesmo que o Palmeiras ganhe esse um jogo que tem a menos com o Flamengo, fica 49. Não passa o Flamengo. O Palmeiras só vai passar o Flamengo se o Palmeiras ganhar os 2 jogos atrasados, né? E o Flamengo não ganhar o seu jogo atrasado. Aí o Palmeiras passa. Mas por enquanto, o Flamengo é o líder isolado. O Cruzeiro tem 44 pontos, vai jogar na segunda-feira, chega a 47. Só que o Palmeiras está com todos os jogos. Tá? O Cruzeiro, melhor, o Cruzeiro não tem jogo atrasado. Então, o máximo que o Cruzeiro pode chegar é 47. E o Flamengo, com um jogo atrasado, pode chegar a 53. E aí abre 6 pontos para o Cruzeiro, que é o time que está na disputa. A disputa hoje de título é o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. O próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é o clássico
contra o Vasco aqui no Maracanã. Dia 21/9, domingo, 5h30 da tarde, Flamengo e Vasco da Gama. Vai ficar no meio da partida contra o Estudiantes. O Flamengo joga contra o Estudiantes em casa. E a segunda partida é lá. Bom, o Flamengo vai poupar no Campeonato Brasileiro ou não vai poupar? Eu acredito que o Flamengo não vai poupar contra o Vasco. Já te digo de cara. Independente do resultado que aconteça Flamengo e Estudiantes, eu não acredito que o Flamengo vá poupar contra o Vasco. Não acredito mesmo que vá poupar. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!